Fala galera, no vídeo de hoje eu quero trazer 4 dicas muito úteis de linha de comandos dos Microtik que pode te ajudar tanto no troubleshoot e verificações, como também nas configurações que vocês vão utilizar nos seus equipamentos. O meu nome é Matheus e esse é mais um vídeo aqui do canal. Como mencionei, aqui no vídeo de hoje a gente vai trazer algumas dicas para você trabalhar em cima do command line do Microtik, ou melhor, do terminal do Microtik. Para isso eu trouxe um laboratório aqui de hoje, o nosso bom e velho terminal do próprio Microtik, e a gente vai mostrar aqui para vocês algumas dicas que pode facilitar a sua vida aí no dia a dia, no uso desse terminal, ou mesmo quando você precisar usar com mais afinco aí esse terminal, tá bom? Então a primeira dica que a gente vai trazer aqui em cima do terminal é como que você pode fazer backup através do terminal do Microtik. Você com certeza, ou melhor, provavelmente já conhece o tal do export. Então a gente simplesmente vem aqui e digita export e ele vai gerar um backup pra gente. Então você pode ver aí que ele gerou esse backup. Entretanto, você tem algumas peculiaridades em cima desse backup. Exemplo, uma configuração de loopback, ou melhor, de uma bridge. Ele mostra aqui entrando dentro do terminal da bridge e depois adicionando os dois comandos aí de adicionar a interface loopback. Isso é muito comum da gente fazer para principalmente pegar o histórico ou o backup ali dos nossos equipamentos. Entretanto, na maioria dos casos, você pegar um copy e paste desse tipo de backup aqui, geralmente rola alguns problemas na hora de importar de um para o outro. Então aqui no vídeo de hoje é uma forma um pouquinho diferente de você fazer esse backup, que é através do Export Terse. Esse Terse aqui, ele vai fazer o backup para você linha a linha. Quer ver? Então vamos dar uma olhadinha na diferença aqui, o Export Terse. E você pode ver que agora o Microtik ele traz o output do backup para a gente linha a linha. Então cada comando você pode digitar ele ali independentemente. Exemplo, antes que a gente tinha interface bridge e adicionava as duas interfaces, com esse novo tipo de export a gente tem aqui a linha do comando. Então interface bridge add name loopback, a interface bridge add name loopback 1 e assim sucessivamente. Então essa é a primeira dica que eu já trago para vocês aí, e agora você pode fazer o backup dos seus Microtik de forma muito mais organizada, e eu posso garantir para você que aquelas incompatibilidades de backup de um roteador para o outro, elas vão ficar mais fáceis. Não quer dizer que é só copia e cola, mas que vai ficar mais fácil. Com certeza eu posso garantir para você. E com base no que a gente tem aqui do output da linha de comando, a gente já vai para a segunda dica do vídeo de hoje, que essa dica é mais sobre atalhos de terminais. Por exemplo, a gente vê que a nossa tela está toda printada aqui pelos outputs, etc. Como que a gente poderia fazer uma limpeza dessa tela sem necessidade de você ficar apertando Enter para as coisas sumirem, né? Então o que a gente faz? Eu vou gerar um backup de novo, Export Terse. E agora a gente vai mostrar como que você limpa a tela. Para limpar a tela é Ctrl L. Então você aperta o Ctrl e aperta o L, olha o que vai acontecer, pluft, ele limpa a tela. Bem parecido até com o próprio Linux, né? Então esse é um atalho muito legal que eu acho que vocês deveriam usar, né? Ou pelo menos durante ali o seu dia a dia, provavelmente uma hora ou outra você vai utilizar esse atalho. Um outro comando muito legal que eu uso bastante, por exemplo, eu vou escrever aqui interface bridge add name loopback 2. Se eu quiser, por exemplo, voltar lá para o início da linha, e olha, percebam que o meu cursor, ou seja, onde eu estou escrevendo, ele aparece aqui, como se eu estivesse indicando ali que daqui para frente é onde eu vou escrever. Porém, vamos supor que eu precisei de escrever alguma coisa que está lá no início do comando. Para não precisar de ficar forçando a setinha até chegar lá no início, eu simplesmente venho e aperto Ctrl A.
Quando você aperta Ctrl A, ó, aperta de preferência 2 vezes, ó, Ctrl A, você já vê que o cursor se desloca lá para o início, ó. Beleza, mas se eu quiser voltar para o final da linha de novo, basta eu digitar Ctrl E. Olha só, Ctrl E, você vê que eu já estou no final da linha. Então o esquema é como? Ctrl A vai para o início, Ctrl A vai para o início e Ctrl E vai para o final. Se você estiver utilizando o terminal em cima de algum Linux, de um Windows, etc., você também tem a opção de fazer o Ctrl U, que vai apagar tudo, e o Ctrl W, que vai apagar linha a linha. Para ficar um pouquinho até mais o entendimento aqui desses atalhos que a gente tem em cima do terminal do MikroTik, eu trouxe o próprio site do MikroTik, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês, que ele mostra alguns outros atalhos que você pode utilizar. Por exemplo, o Ctrl U, que a gente mencionou agora. O Tab, é claro, o Tab é para ele completar cada comando, então eu utilizo bastante esse atalho de Tab. E vocês podem dar uma lidazinha aqui sobre novos atalhos que podem te interessar ou atalhos que podem te ajudar nas suas atividades do seu dia a dia. Mas essa é a segunda dica de atalhos para o nosso terminal do MikroTik. E para a gente evoluir um pouquinho mais aqui no terminal, eu queria trazer a terceira dica, então, em cima do MikroTik aqui. E essa terceira dica, olha, ela pode salvar muito bem você, como também o seu técnico de campo que precisa ir a algum site, fazer alguma manutenção nesse sentido. Porque essa dica é do Safe Mode. Então vamos supor que você só tem acesso ao terminal no seu MikroTik e você precisa garantir que caso você faça alguma besteira, todas as configurações voltam do jeito que estava antes de você fazer essa besteira. Isso, em conceitos mais básicos, é o conceito do Safe Mode do MikroTik. Isso significa que, quando você entra no MikroTik, você aperta lá o botãozinho do Safe Mode e vai fazer alguma configuração. Se você fez alguma merda, você vai perder a conexão com o seu MikroTik, o Safe Mode vai desconectar, e quando você desconectar, o Safe Mode automaticamente vai retornar as configurações que estavam antes de você mexer. Então é como se fosse um rollback do MikroTik. E cara, isso ajuda bastante aí para às vezes que a gente tem o famoso fat finger, né, que aperta os botões errado e a gente causa indisponibilidade não só no site, mas também perdemos a gerência do equipamento. Então por isso é sempre importante a gente ter o Safe Mode habilitado quando a gente for fazer alguma configuração no nosso equipamento. Tá, mas como que a gente faria isso pela linha de comando? Para a gente entrar aqui no Safe Mode na linha de comando é o Ctrl X. E quando você aperta Ctrl X, olha só, ele já aparece aqui uma flagzinha indicando que você está dentro do Safe Mode. Então agora você pode configurar o que você quiser, que você não vai ter problema aí de caso de perda de conectividade com o seu equipamento, ele vai fazer o rollback automático. Um exemplo que a gente pode dar é configurar uma bridge, a Interface Bridge ADD Name, vou chamar ela de Loopback Test. E vou dar Interface Bridge Print, você vê que a nossa Loopback Test está aqui. Agora vamos supor que eu errei e eu, sei lá, não quero que esse loopback fique nas configurações finais. O que a gente pode fazer? A gente pode dar um Ctrl D, olha só, ele já desloga do seu MikroTik aí e ele não salva as configurações, a Interface Bridge Print. Você pode ver que a loopback de teste que ela já não existe mais. Ou você pode fazer o seguinte, ó, Ctrl X. Vamos configurar a loopback aqui de novo, interface loopback teste, loopback teste. Você pode vir simplesmente aqui e dar um kit. Quando você dá um kit, ele pergunta, ó, você está no Safe Mode. Se você sair, vai fazer todo o rollback das mudanças executadas. Você quer sair? Sim ou não? Se você digitar sim, ele vai fazer o rollback aí sem maiores problemas. Então a gente pode entrar aqui novamente, conferir a loopback e você vai ver que ela não está mais aqui. Tá, Matheus, mas se eu quisesse configurar
e manter as minhas configs. Bom, aí nesse caso a gente entra aqui no Safe Mode novamente, ó, Ctrl X, interface Loopback, interface Bridge add name Loopback teste, e eu simplesmente dou um Ctrl X novamente, que ó, se eu lançar o interface Bridge você vai ver que a gente manteve as configurações. Então Ctrl X entra no Safe Mode, se você fizer qualquer besteira e ser desconectado ele faz o rollback. Se você apertar o Ctrl X de novo ele sai do Safe Mode e mantém as suas config. Agora se você digitar Ctrl D ou digitar Quit, você vai sair do Safe Mode você vai sair do Safe Mode e o seu próprio MikroTik vai fazer os rollbacks das configurações e voltar do jeito que estava antes. Bom, vamos dar um Ctrl L aqui para limpar toda a nossa tela. E para a gente fechar com chave de ouro, aí entra a nossa quarta dica do vídeo de hoje. E essa sim é uma dica matadora aí que vai te ajudar bastante no seu troubleshoot. E antes da gente dar essa dica matadora que vai ajudar bastante vocês nos seus troubleshoots, pô, eu acho que já valia aqui o seu like se você já chegou até aqui, a sua inscrição no canal e compartilhar esse conteúdo com todos os seus amigos, porque, pô, dicas como essa aqui de MikroTik, entre outros equipamentos, você só vai encontrar aqui no canal e você tá ligado disso. Então, nada mais justo que você dar aquela retribuiçãozinha pra gente, que é de graça, não vai quebrar o seu dedo, não vai acontecer nada, só você dar o cliquinho ali no joinha e na inscrição do canal para ajudar a gente a chegar a 10 mil inscritos até o final do ano. Então, sem mais mendigar de like, bora voltar aqui pro vídeo para a gente mostrar a última dica de linha de comando do MikroTik de hoje. E a última dica é como que você pode manipular ali as suas verificações durante o uso do terminal. Exemplo, muita gente gosta de ver a tabela de roteamento dos nossos equipamentos pela linha de comando. Eu particularmente sou uma dessas pessoas. Então como que a gente veria normalmente no MikroTik? A gente vem aqui, digita IP route e dá um print. Pô, você vê que você tem várias rotas ali associadas ao meu roteamento que ele aprendeu de diversos protocolos. Por exemplo, a gente tem rota estática, ó, ADS. AD vem de Active, Dynamic e S de estático. A gente tem também aqui, ó, ADB minúsculo. O que significa? Active, Dynamic e o B minúsculo vem de BGP. Então essas rotas ADB minúsculo são rotas que foram aprendidas pelo meu roteador via protocolo BGP. De mesmo modo que lá no finalzinho a gente tem ADO, que foram rotas aprendidas via OSPF. Até agora a gente não teve problema para analisar essas rotas, até porque a tabela de roteamento do nosso equipamento aqui está muito pequena, é uma tabela de laboratório. Entretanto, imagine que você tem 100 rotas, 1000 rotas, 5000 rotas, enfim. Como que a gente poderia filtrar um pouco melhor aí essas rotas, esses outputs, de modo a facilitar para a gente a nossa visualização? Então a gente vai digitar aqui os mesmos comandos, por exemplo, o IP route, o print. Até agora foi tudo igual, porém a gente pode utilizar algumas flags aqui que estão disponíveis no help dele pra gente. Uma dessas flags que eu particularmente uso bastante é a flag de where. Então, ou seja, a gente digita where e ele vai buscar em cima do output que a gente via antes alguma informação que a gente quer setar aqui. Por exemplo, where. E se a gente coloca aqui algumas opções que temos, como por exemplo, BGP, eu quero ver rotas aprendidas na tabela de roteamento, onde essas rotas são apenas BGP. E aqui eu digito um IES confirmando que tudo que eu quiser mostrar no IP route print tem que ser associado ao protocolo BGP. Vamos ver se funciona? Aperta Enter, pluft. E olha que legal, galera, ele só traz pra gente rotas aprendidas via BGP. Se eu tirar o where BGP IES, ó, ele mostra todas as rotas da tabela de roteamento. Outra forma da gente fazer isso, ó, é pelo próprio OSPF. Então, print where, OSPF, IES e pluf. Ele só vai mostrar rotas do OSPF. Então aqui no where tu pode colocar aqui diversos tipos de protocolo, BGP, RIP,
estática, conectado. Então, ó, static, yes, e assim você vai colocando o filtro de acordo com o protocolo ou a rota que você quer filtrar. Beleza, essa é uma forma de a gente filtrar via protocolo. Entretanto, existe uma maneira muito mais legal, que eu também particularmente gosto bastante. Então, para a gente utilizar aqui o comando de where um pouquinho mais profundo, tem uma forma de você filtrar ali os outputs. Ao invés de você filtrar pelos protocolos, você pode filtrar, por exemplo, por uma parte do output. Exemplo, eu quero trazer aqui tudo que comece com 10.200. Então, todo o output que vai ser trazido da tabela de roteamento tem que estar entre 10.200. Como que a gente faria isso? Ó, IP route print where. E aí, ao invés de você utilizar o protocolo aqui de static, de static, OSPF, enfim, você coloca, por exemplo, destination address. Destination address porque é o caminho que vai ser direcionado à rota. E aqui em destination address você coloca um tiozinho de acento, abre aspas, e dentro da aspa a gente coloca o que a gente quer. Por exemplo, eu quero todas as redes que começam com 10.200, que está na minha tabela de roteamento. Então eu coloco aqui o fecha aspas e proof. Aperto Enter, olha que legal. Ao invés de ele me trazer por protocolo, ele me traz por tudo que começa com 10.200. Ou se eu quiser pegar tudo que começa com 10 ponto alguma coisa, ó, ele trouxe já um monte de rota que começa dessa forma. Então essa é uma maneira de você fazer aí uma filtragem muito mais legal para analisar a tabela de roteamento dos seus equipamentos e fica muito mais fácil diagnosticar problemas dessa forma. O where e o destination ele não necessariamente serve apenas para isso. Uma outra forma de você utilizar o where não necessariamente esteja relacionada à tabela de roteamento. Você pode usar para outros comandos, como por exemplo, interface bridge, onde a gente configurou, né, a loopback, ó, interface print. Você pode vir aqui, ó, interface bridge, e você pode procurar aqui uma interface que tem algum nome específico, ó, interface bridge print, where. Aí você pode botar aqui, ó, name. Você pode botar o igual, quando for igual ele tem que ser exatamente daquela forma. Então, ó, igual, por exemplo, loopback 1. Então, ó, eu digitei exatamente aqui o igual e loopback 1. Então, quando você coloca o igual junto com o where, ele vai buscar exatamente o que você escreveu aqui, ó, exatamente. Ou, se você preferir, você pode tirar o igual, botar o tiozinho, abrir aspas e fechar aspas aqui, ó, por exemplo, só para loopback. Então ele vai me trazer tudo que for associado a loopback, como vocês podem ver aqui. Então existem duas formas de você trabalhar com where, ou você pode utilizar exatamente o que você quer procurar, ou você pode utilizar o tiozinho aqui com as aspas para você procurar de acordo com o termo, tá bom? Um outro comando muito legal aqui da linha de comando é você utilizar o interface monitor traffic e você coloca aqui o find. O find é bem legal porque ele traz pra gente a banda que está sendo consumida aqui em cima do nosso MikroTik dentro das interfaces. Então, pegando esse gancho aqui e aproveitando o que a gente sabe dos comandos de where, a gente pode vir aqui, ó, e filtrar where, e você põe aqui, ó, name igual ether1. E olha só, a gente só está filtrando a banda consumida dentro da interface 1 através das flags de where. Bom, galera, o que eu tinha para passar no vídeo de hoje era apenas isso, e eu espero que você tenha gostado dessas dicas muito legais que a gente passou aqui. Eu particularmente uso bastante essas dicas quando eu estou utilizando o terminal do MikroTik, e eu acredito que pode ser muito valioso para você utilizar aí nos seus MikroTiks no seu dia a dia. Então, novamente, se você gostou do conteúdo que a gente passou aqui, já vai deixando aquela voadora no like, se inscrevendo no canal. Então, se você já sabia dessas dicas ou não sabia, ou também quer compartilhar dicas novas, pô, comenta aqui embaixo, troca uma ideia aqui com a gente e mostra aí o que você já sabe ou o que você não sabia antes desse vídeo. No mais, eu espero que esse vídeo tenha sido informativo para você e muito obrigado por assistir. É nóis!